E olha, ainda falando sobre a violência, mais uma informação. Numa carta endereçada a comerciantes e moradores do bairro Laranjal, em São Gonçalo, traficantes anunciaram o início da cobrança de uma taxa de segurança na região. A ordem, impressa em folhas de papel e colocada em caixas de correio pelo bairro, é assinada pela facção criminosa que domina a localidade. Segundo o aviso, a partir do próximo dia 20, cada morador do bairro será obrigado a pagar R$ 50 mensais. O valor cobrado de comerciantes é maior, são R$ 300 por semana. No Laranjal, o tráfico já controla as vendas de gás e a instalação de pontos de internet nas casas. Mais de 10 empresas que ofereciam serviços de internet a cabo na região já deixaram o local. Vale lembrar que, em decisão recente, o ministro Edson Fachin, do STF, proibiu a realização de operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia do coronavírus. O texto prevê responsabilização civil e criminal em caso de descumprimento. A decisão de Fachin permite operações somente em hipóteses absolutamente excepcionais, sem exemplificar quais seriam. Nesses casos, serão necessárias justificativas por escrito, com comunicação imediata ao Ministério Público. O órgão é o responsável pelo controle externo da atividade policial. E aí, Fiuza? Olha, a gente falava anteriormente aqui sobre tentativas que parecem fantasmagóricas e até fantasiosas de se tentar destruir a sociedade. E essa decisão do Fachin é uma delas, usando como desculpa a pandemia, usando como desculpa uma ação de proteção à saúde pública, ele retira o Estado de uma área, de uma região que precisa desesperadamente do Estado, das regiões mais desassistidas, mais vulneráveis, né? Eventualmente até para socorro, né, de pessoas que estejam doentes até. Tem muita gente doente, porque está difícil de encontrar médico, encontrar hospital, vaga no hospital, né, porque só se fala do Covid. Aí vai o ministro do STF, o STF, né, é o nosso assunto inevitável aqui pelas obras completas de destruição, né? Então vai o Fachin, foi o mesmo que lavrou lá aquela homologação que eu citei há pouco aqui, da conspiração lá no caso Joesley, né? Militante da Dilma. Vai o Fachin e diz que a polícia não pode ocupar essas comunidades, né? Não pode trabalhar lá, porque esse é o trabalho, isso não é, ele tá fingindo que está salvando as pessoas de um arroubo, ou está evitando que as pessoas precisem se aglomerar por alguma ação excepcional. Ele está, na verdade, com uma decisão dessa, relegando as populações mais vulneráveis ao domínio dos bandidos, como você, Vitor, acabou de ler na matéria. Isso é a consequência direta desse tipo de ação, né? Nesse caso, aí, com a ajuda do Supremo Tribunal Federal e em diversos outros, por omissão de governadores, né, administradores aí, estaduais, através de todo o território nacional, que desistiram de governar e mergulharam de cabeça no Covidão, né? É esse o estado que a gente está vivendo, de coisas muito preocupantes. E se a gente não sair dessa miragem rapidamente, né, a gente tem que retomar algum grau de normalidade, né, inclusive na possibilidade de circulação, a gente vai realmente gestar o caos. Tá aí, né, Augusto? A pandemia sendo usada para garantir a impunidade nas duas frentes, né? Como a gente viu, quem tá solto, quem tá preso é solto e quem tá solto nas ruas não é preso porque não tem operação policial, né? Pois é, olha que não é a gente que fica falando do Supremo, é o Supremo que fica se metendo em tudo e legislando a favor de bandidos. É como lembrou muito bem o Guilherme, que é isso, eles agora proíbem, que é o faroeste brasileira, né? Eles proíbem que o xerife persiga o bandido. Eles acham que é o bandido que tem que perseguir o xerife. Ou o vilarejo,
né, como no faroeste americano, de modo geral. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como é que você pode deixar isso aí? Você já tem o problema você já tem o controle de uma porção razoável do território brasileiro aí por bandidos, traficantes, milicianos, tem isso aí. E agora o nosso ministro Fachin quer que a polícia fique longe deles. Deixa que eles mandem em paz. Esse é o Brasil. É uma área de exclusão, o que se chama de comunidade. É uma área de exclusão, pertence ao mapa do Brasil em tese. Faz parte do recorte ali. Teoricamente está em território brasileiro, mas não está sob o controle do governo, do Estado. Não existe o agente do Estado lá. E o Brasil corre o risco de repetir uma situação vivida pela Colômbia nos anos 80, por exemplo, no auge dos cartéis, do narcotráfico, e também dos grupos comunistas guerrilheiros, como as Farc. O Brasil não percebe o que o Sérgio Moro, como ministro, percebeu. É um dos cancros mais perigosos do organismo social brasileiro. É a existência de grupos criminosos que mandam num território que supostamente deveria estar sujeito ao Estado brasileiro. Diga, Zé. Olha, isso é o atestado de falência do Estado, né? E aí é do município, do Estado e do país. Numa região de exclusão assim, e o Augusto tem toda a razão quando diz que é exclusão, isso devia ser assunto da Polícia Federal, assunto de uma ordem, da verdadeira GLO, né, Garantia da Lei e da Ordem. Essas pessoas ficam sujeitas entre, de um lado, o tráfico de drogas, que tem a sua própria Constituição, as suas regras não escritas e escritas, né, e subjuga a população. E, do outro lado, a organização de ex-policiais e de ex-bombeiros, né, que impõem toque de recolher, colocam uma milícia armada ali vendendo uma proteção e acaba dominando toda a região. Esse domínio, eu não estou trazendo nenhuma novidade, né, é total. Venda de gás, transporte, né, de vans, TV a cabo pirata, ou seja, tudo naquela comunidade passa por este estado paralelo, milícia, ou o estado paralelo tráfico de drogas. E chega a milícia com ar de que é melhor do que tráfico de drogas e tal, mas acaba sendo a mesma coisa. Logo, logo a comunidade fica sabendo que trocou apenas de dono, que continuam todas as dificuldades e que continua todo o domínio. Seria preciso que o Estado tomasse conta, mas a gente já viu que é muito difícil, né? O Sérgio Cabral vendeu ao país a ideia lá de que poderia vencer a situação, aí a gente viu que era fraude e que era só uma pintura na parede, né? Colocavam os policiais naqueles Kinder Ovos, né? que era aquelas coisas frágeis, que não resistia a nada, né? No meio de uma favela toda tomada e a droga correndo solto, a milícia do outro lado correndo solto, e a gente vê realmente que essas pessoas são entregues a quase nada. Eu aqui em Brasília, uma vez eu estava exatamente analisando sobre a diferença da rodoviária daqui do Distrito Federal, que era uma vergonha, agora é terceirizada, melhorou. Era uma vergonha, mas uma vergonha assim no último grau. Eu não tenho coragem de descrever aqui a imundice que era a rodoviária daqui, chamada de rodoferroviária, porque ao mesmo tempo atendia a rodoviária e a ferroviária, trens e ônibus. Então se chamava rodoferroviária. Era uma vergonha, uma nojeira. Ninguém tinha coragem de entrar nos banheiros. E a gente via o aeroporto maravilhoso, limpo, cheiroso, tudo limpinho e tal. Qual era a diferença? A diferença é quem usava o aeroporto falava diretamente com o presidente da República, deputados e o governador. E era evidente que ele levaria o governador. Nossa, eu cheguei aqui numa situação muito ruim, se fosse o aeroporto como a rodoviária. O senhor precisa de tomar providência naquele aeroporto, né?
isso não acontece, porque por onde passam os poderosos, a situação melhora. Até a via de acesso ela não é esburacada, muito bem sinalizada, muito bem limpinha, e a rodoviária, onde o povo vai, que não tem acesso ao poder, aí essa rua é esburacada, os banheiros imundos, né? E assim por diante. Por que se cobra para ir no banheiro de uma rodoviária e não se cobra para ir no banheiro de um aeroporto? Porque os que frequentam o aeroporto têm voz direta com políticos, são juízes e ninguém desses aí frequentam rodoviária. Então, essa divisão existe sim. Os dois, o aeroporto e rodoviária hoje, já estão resolvidos aqui no Distrito Federal. Faço essa ressalva aqui no Distrito Federal, que em outros estados e outros municípios não, porque ambos foram terceirizados, né? Tanto o aeroporto como a rodoviária. Estou citando isso para te dizer o seguinte, que se políticos, se empresários morassem em setores assim, em comunidades assim, eu duvido que forças como milícias ou traficantes tomassem conta e fossem na casa deles cobrar pedágio de segurança ou cobrar TV a cabo. É evidente que não. Aqui em Brasília tentaram, no Lago Norte, alguém estabeleceu lá uma segurança, uma motozinha, você chegava no Lago Norte, uma moto, o senhor vai aonde? E te acompanhava até lá, daqui a pouco começou a cobrar e ameaçar, né? Aí, como eram pessoas que tinham acesso ao governo, ao secretário de Segurança Pública, imediatamente a situação foi resolvida e essas pessoas foram retiradas de lá. Então é assim, o povo não tem voz, o povo não tem vez. Traficantes e milicianos tomam conta das comunidades porque essas pessoas só votam. Elas não vão e não frequentam palácios e nem assembleias.